Hoje eu vou começar te contando uma história real, a minha história. Para te mostrar como descobrir e viver a sua potencialidade faz toda a diferença na sua vida e felicidade, eu vou te mostrar um vídeo. Nesse vídeo de 2013, eu estou dando uma entrevista. Eu era gerente de recursos humanos de uma empresa multinacional e nessa época eu já estava totalmente consciente do meu propósito e energizado para viver. Já estava dando os primeiros passos para materializar e explorar todo o meu potencial. Eu quero que você preste muita atenção no que eu disse lá em 2013. Onde você vai estar daqui 2 anos? Dá para fazer uma projeção? Tô falando de 2, hein? Não tô nem falando de 5 nem 10. Eu tô falando de 2 já, para facilitar a pergunta. Uau, essa pergunta não é fácil. Não. Onde eu estarei? Olha, eu não sei responder onde eu estarei, mas eu com certeza estarei na busca de viver o meu propósito. Isso eu não abro mão. Você vai estar consigo mesmo, né? Estarei comigo mesmo. Cada vez mais. Não importa se eu estiver na Alasca, se eu estiver aqui em São Paulo, na Natura, se eu estiver... Não importa. Eu vou estar buscando viver o meu propósito. Eu estava bem diferente naquela época, né? Esse é um dos benefícios de descobrir o seu propósito de vida. Nem você, nem ninguém tem bola de cristal para saber o futuro. Mas quando você sabe o seu propósito, você tem uma certeza e uma tranquilidade interna de que se você seguir o seu propósito, dando um passo depois do outro, com paciência, você vai ficar bem, feliz, construindo ativamente a sua realização pessoal e profissional. Nesse trajeto, a gente pode abrir caminhos que hoje a gente nem imagina. Naquele momento da entrevista, eu jamais ia dizer que eu ia me tornar empreendedor de sucesso, criar uma marca que já impacta milhões de pessoas. Eu também jamais iria dizer que eu me tornaria um nômade digital, criando um estilo de vida onde eu viajo o mundo, vivendo experiências incríveis todos os dias. A única coisa de verdade que eu podia ter respondido é que eu estaria vivendo o meu propósito. E que essa confiança e motivação seriam as bússolas para criar a minha realidade, o meu estilo de vida e a minha felicidade. No fundo, era isso que de verdade eu sabia naquele momento. Que eu estaria me realizando pessoal e profissionalmente de alguma forma, mesmo sem saber exatamente como. E agora eu quero te mostrar como finalmente responder a grande pergunta que falta ser respondida. Como descobrir o seu propósito de vida? O que eu vou te falar, vou te explicar aqui, é fruto de mais de 10 anos de vivências minhas e da Lares nesse tema e mais de 4 anos de aplicação da nossa metodologia que a gente criou. Então, primeiro, você precisa entender que o nosso propósito de vida é um construto. Mas o que é um construto? Construto é algo que construímos a partir de outros elementos. Então, eu vou te explicar com alguns exemplos para ficar mais claro. Então, por exemplo, uma parede é um construto que une tijolo, ferro e cimento. Sem esses 3 elementos, não existe parede, concorda? Mas um construto é mais do que a soma das partes, como por exemplo o pão. Um pão também é um construto. Você sabe que o pão é formado por farinha, sal, água, fermento e outros ingredientes. Mas ao experimentar o pão, você não sente o sabor de cada coisa individualmente. Você sente o sabor de pão, que é único, que é próprio. O pão surge a partir da união desses elementos, mas o pão em si não é aqueles elementos. Ele é algo diferente, mais do que aqueles elementos. O nosso propósito de vida funciona da mesma forma. Ele é formado por alguns elementos independentes que juntos constroem o seu propósito de vida. Mas assim como o pão, o seu propósito é algo próprio e único, que vai além desses elementos. E quais são os elementos que formam o seu construto, o seu propósito de vida? Os elementos que formam o seu propósito de vida são os seus interesses, os seus pontos fortes e as suas causas. Cada um desses elementos são absolutamente íntimos e pessoais, e a união, a alquimia entre eles é o resultado de algo totalmente único, que é o seu propósito de vida. Identificar quais são seus interesses, seus pontos fortes e suas causas consiste em você se dedicar a investigar 3 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é: o que me empolga? Ou seja, quais são os seus reais interesses? Aquelas atividades ou temas que realmente puxam a sua atenção e que te dão uma energia que nem você sabe de onde vem. A segunda pergunta é: no que eu sou bom? Ou seja,
Quais são os seus reais pontos fortes, aquilo que você faz bem, com facilidade e que é a fonte de prazer produtivo. E a terceira pergunta é: o que eu defendo? Ou seja, o que é realmente importante para você, as suas causas, aquilo que representa o que realmente você valoriza e luta, aquilo que é maior do que você mesmo. A resposta para cada uma dessas perguntas vai te dando separadamente os elementos que formam o seu propósito de vida. E como chegar nas respostas dessas perguntas? A gente sabe que se fosse simples e fácil chegar nessas respostas, muito mais pessoas hoje estariam conscientes e vivendo seus propósitos de vida. E se você já está na busca do seu propósito há mais tempo, talvez você já tenha se dedicado a tentar responder essas perguntas. Talvez você não tenha conseguido chegar a resposta nenhuma e ficou ainda mais frustrado. Talvez tenha chegado parcialmente nas respostas, mas isso também não te levou a lugar nenhum. Mas afinal, por que é tão difícil respondermos essas perguntas sobre nós mesmos? O primeiro ponto aqui é porque a grande maioria de nós não sabe nem por onde começar a responder. Lembra que a gente falou lá na primeira aula que não fomos estimulados desde pequenos a nos familiarizarmos com a gente mesmo? Sabemos muita coisa sobre o mundo externo, mas pouquíssimas coisas sobre nós mesmos. E não fomos ensinados a como encontrar essas respostas. A nossa autopercepção sobre nós mesmos é, em geral, muito baixa. E segundo, porque muitas vezes estamos tentando responder essas perguntas de um jeito errado, ou melhor, incompleto. E aí você deve estar se perguntando, como assim incompleto? Então agora presta atenção, porque aqui está o pulo do gato. Primeiro, eu vou explicar como nós seres humanos funcionamos, como nós processamos as nossas experiências. Entender isso que eu vou te explicar agora é a chave para você expandir a sua capacidade e aumentar a sua complexidade individual, tendo realmente a possibilidade de criar o seu propósito de vida. Tudo que você vive na sua vida são experiências. Desde uma experiência única e impactante como uma viagem, uma conquista ou até mesmo a perda de uma pessoa querida, até experiências menores do dia a dia, como cozinhar, levar os filhos na escola. Todas as nossas experiências são processadas internamente, ou seja, elas são interpretadas por nós mesmos. E a forma como interpretamos essas experiências impactam os nossos comportamentos, nossas emoções e até mesmo a nossa fisiologia, o nosso corpo. E nós temos duas formas de fazer esse processamento. A primeira é usando a mente racional, lógica e resolvedora de problemas. Nós chamamos essa mente de mente crítica. A mente crítica é muito eficiente para resolver problemas e realizar tarefas, e ela faz isso através da comparação com dados do mundo externo. Então, a mente crítica atua por comparação do presente, passado e com o futuro desejado. E ela busca reduzir progressivamente a diferença entre onde você está e onde você quer chegar. E a mente crítica faz isso como? Fragmentando o problema, resolvendo cada uma das partes e depois verificando se isso ajudou a se aproximar do objetivo. É com a ajuda da mente crítica que a gente se orienta em lugares desconhecidos, é assim que a gente dirige um carro, que a gente organiza os nossos projetos, que a gente realiza as nossas tarefas do dia a dia. Então a mente crítica é a mente que usa referências externas para processar as experiências. A segunda forma que nós usamos para processar as nossas experiências é através da nossa intuição, que aqui nós vamos chamar de mente intuitiva. E ao invés da mente crítica, que usa referenciais externos para processar as experiências, a mente intuitiva usa referenciais internos para processar as experiências que nós vivemos. Intuição vem do latim intuir e significa conhecimento que vem de dentro. E até pouco tempo a ciência não levava a intuição muito a sério. Inclusive era algo taxado como New Age ou esotérico. Mas isso mudou. Hoje os cientistas cognitivos definem intuição como uma série de processos cognitivos e afetivos inconscientes. E o que significa isso? Significa que a mente intuitiva processa as experiências que vivemos através de um conhecimento interno, que está no nosso inconsciente, aquela parte da nossa consciência que nós não temos acesso facilmente. Normalmente a gente percebe o resultado desse processamento que acontece no inconsciente através daquele sentimento de que nós sabemos algo, mesmo sem termos pensado sobre o assunto. Sabe aquela sensação do tipo, tenho uma sensação que eu não devia aceitar essa proposta de emprego? Ou algo me diz que eu deveria sair desse lugar? Isso é a sua intuição trabalhando. Agora, qual é a melhor forma de processarmos as nossas experiências? Através da mente crítica ou da mente intuitiva?
das duas, pois elas são absolutamente complementares. Elas fazem parte de você. E mesmo que você não domine a sua intuição, ela já está aí com você. Então por que usar 50% da sua capacidade se você pode usar 100%? Concorda? A sacada aqui é usar as duas, tanto a nossa mente crítica quanto a nossa intuição. E os cientistas já mapearam muito bem essa relação entre as nossas duas formas de processar as nossas experiências. A intuição, ela é rápida, automática e sem esforço, e ela dá direção. Mas é a mente crítica que valida, que encontra caminhos, que executa e viabiliza no mundo exterior. Sem a intuição, a mente crítica fica perdida, com medo, à deriva e se torna tão confusa na sua louca necessidade de resolver problemas que o resultado é que ela trava no medo. Por outro lado, sem a mente crítica, a intuição é ineficiente, porque nada sai do papel, ela não executa, ela não realiza. Você vive em um mundo interno que nunca se manifesta na sua vida. Você vive uma vida de sonhos. Mente intuitiva com mente crítica é potência, é foco, é criatividade. O grande desafio aqui é que a nossa sociedade, o nosso sistema educacional, não dá a menor bola para a intuição. Ainda existe muito preconceito sobre o tema. Ainda é considerado algo esotérico para muita gente. Como eu disse, só recentemente a ciência começou a estudar o processo intuitivo. Então é muito provável que você, ao longo dos seus 20, 30 ou 40 anos ou mais, desenvolveu e fortaleceu a sua mente crítica e ignorou completamente a sua intuição, que agora está atrofiada e pouco desenvolvida. Só que é aí que mora o problema. Vamos voltar aqui para as nossas 3 perguntas que compõem os elementos do nosso propósito. O que me empolga, no que eu sou bom e o que eu defendo. Quase que a totalidade das pessoas tenta responder essas perguntas através da mente crítica, através dos referenciais externos, encarando a busca por essas respostas como um grande problema que precisa ser resolvido, ignorando completamente que a mente intuitiva é aquela que usa os nossos referenciais internos, ou seja, é aquela que verdadeiramente consegue acessar o que está dentro da gente. Para que você materialize o seu propósito de vida, você precisa de 100% da sua capacidade de processamento ativados. Você precisa tanto da sua mente crítica, que soluciona problemas, quanto da mente intuitiva, que é a sua sabedoria interna. Mas a grande maioria das pessoas tem a mente crítica super desenvolvida e a intuição extremamente atrofiada. E é exatamente por isso que muita gente, quando chega nessa fase de vida de buscar o sentido, um propósito existencial, empaca, trava e fica presa na frustração e no sofrimento de se sentir perdido. Agora, fazendo uma analogia para ficar mais claro, imagina que um marceneiro representa a sua mente crítica. Esse marceneiro não faz nada sem madeira, concorda? Então a madeira representa as suas experiências, você em ação. Com experiências, a mente crítica consegue processar e fazer algo com isso. Ou seja, o marceneiro consegue fazer algum móvel com a madeira. Mas que móvel fazer? E é aí que entra a figura do cliente, que nesse exemplo nosso aqui representa a intuição. O cliente diz para o marceneiro, faça uma cadeira. E pronto, o marceneiro sabe o que fazer, que é a mente intuitiva, e como fazer, a mente crítica. O meu propósito de vida é um curso onde você vai trabalhar para responder as 3 perguntas que montam o seu propósito de vida, usando a mente racional e a mente intuitiva, revelando para si mesmo qual o seu propósito de vida. Você vai trabalhar ativamente para descobrir quais são seus reais interesses, seus verdadeiros pontos fortes e as causas que você realmente defende. E a gente não vai fazer isso te perguntando pelo que você se interessa, no que você é bom, o que você valoriza. A gente vai te guiar por muitos caminhos, práticas, vivências, visualizações, exercícios, meditações. Vamos acionar a sua parte sensorial, emocional, intuitiva e mental. Muitos caminhos te ajudam a chegar nessas respostas e você vai passar por todos eles. Você vai acessar o seu propósito de vida de forma integral, total, através dos muitos recursos que nós temos internamente, mas que normalmente não desenvolvemos. Aqui, vamos colocar a sua mente crítica e a sua mente intuitiva para trabalharem juntas. E principalmente, a gente vai te ajudar a realmente desenvolver a sua mente intuitiva, que provavelmente não foi trabalhada e deve estar bem atrofiada. Então deixa eu relembrar a definição de intuição. Intuição é uma série de processos cognitivos e afetivos inconscientes. E a palavra-chave aqui é inconsciente. Ouvir a intuição está relacionado com desenvolver a habilidade
de escuta do nosso inconsciente. Temos que aprender como fazer os processos inconscientes brotarem para a nossa consciência de uma forma que possamos percebê-los, observá-los, para que finalmente possamos utilizá-los através da nossa mente crítica. E para apoiar esse processo dentro do curso, nós utilizamos uma tecnologia proprietária desenvolvida pelo Moporã que se chama M-Waves. O M-Waves é uma tecnologia sonora utilizada em todas as meditações e visualizações guiadas do curso para que elas tenham um efeito mais poderoso e profundo através de uma tecnologia conhecida como Binaural Beats, que te ajuda a entrar em um estado meditativo mais profundo, acessando as informações do inconsciente com mais facilidade. Então, durante as etapas 1, 2 e 3 do curso, você vai trabalhar para responder quais são os seus interesses, pontos fortes e as suas causas. E você chegará nessas respostas usando a sua mente crítica e também a sua intuição. Agora, você lembra que eu te falei que o seu propósito de vida é um construto formado por alguns elementos, no caso, seus interesses, pontos fortes e causas, mas que o construto final é mais do que a soma das partes, ou seja, ele é formado pelos elementos, mas ele é mais do que os elementos, ele é algo único e próprio. O seu propósito de vida é formado pelos seus interesses, pontos fortes e causas, mas ele não é os seus interesses, pontos fortes e causas. Ele é algo diferente e único. E muita gente também empaca aqui. Conseguem chegar nos interesses, pontos fortes e causas, mas não conseguem fazer a associação entre eles. Não conseguem enxergar a relação que existe. Aqui você vai trabalhar a relação sistêmica entre esses elementos, entendendo como eles se reforçam, como eles se suportam e como eles se relacionam, criando uma alquimia única, que é o seu propósito de vida. Essa fase corresponde à quarta etapa do curso, o módulo onde você vai escrever a sua frase de propósito de vida. E depois vamos para as 3 últimas etapas do processo, uma fase importantíssima que nós chamamos de consolidação. Uma vez que você escreve a sua frase de propósito, é muito importante que você saiba que ela vai evoluir e amadurecer junto com você na medida em que você age e toma decisões no mundo para viver o seu propósito. Então é preciso aprender, ter ferramentas para que você possa aplicar o seu propósito na sua vida, nas suas atividades, nas suas decisões. Você descobriu a sua semente, mas se você não plantar, ela não cresce. Nós vamos te ensinar a como plantar e como cuidar da sua semente para que você possa, com autonomia, ir criando gradualmente uma vida com propósito, com prazer e significado. Lembra do meu vídeo lá de 2013, quando eu ainda trabalhava no mundo corporativo? Então, sem essa etapa da consolidação, aquele Bruno lá de 2013, mesmo sabendo o propósito de vida dele, ele não estaria colhendo hoje tantos benefícios por viver uma vida com propósito. Saber o seu propósito é a primeira etapa, mas depois você precisa aprender a como usá-lo para ter resultados na sua vida. É isso que você vai aprender através de 3 ferramentas. A primeira ferramenta que você vai aprender é a realização de um diagnóstico de alinhamento entre o seu propósito e a sua vida atual. Na segunda ferramenta, você vai aprender a adaptar as atividades atuais da sua vida ao seu propósito. E na terceira ferramenta, a gente vai te ensinar o Mindfulness, a prática da atenção plena, para te ajudar a se manter conectado com a sua mente intuitiva. Como eu disse, eu e a Lari respiramos, vivemos esse assunto há muitos anos e desenvolvemos uma metodologia e uma série de técnicas e ferramentas que são exclusivas do Moporã. E por causa da nossa experiência no tema, eu preciso te fazer 2 alertas. Primeiro, nós criamos um método estruturado e passo a passo para te guiar nessa jornada, mas o esforço maior é seu. Você precisa mergulhar e se dedicar nos exercícios e práticas propostas, senão não existe milagre. Ninguém vai fazer o trabalho por você. 100% dos resultados são méritos seus, sempre. É o seu esforço, é a sua dedicação que fazem a diferença. O segundo alerta é que não importa em que momento de vida você esteja ou como esteja a sua vida hoje, você precisa dar o primeiro passo. É preciso começar de algum lugar. É muito fácil a gente reclamar da vida, da economia, dos pais, do chefe, do marido, do mundo. Mais difícil é assumir a sua responsabilidade como protagonista da sua vida e dar o primeiro passo. E esse curso foi criado para te dar todo o apoio, toda a estrutura para que você dê esse primeiro passo. Lembre-se de deixar seus comentários falando o que você achou dessa aula. A gente quer saber como está sendo esse processo para você. Nos vemos muito em breve. Até!